Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade desta quinta-feira está no ar. Gestor escolhido pela Prefeitura de Sorocaba para administrar a Santa Casa da cidade presta esclarecimentos na Câmara Municipal desde as 10h30 da manhã de hoje. Ele foi convidado pelos vereadores da CPI da Saúde e fala como está o trabalho que começou há 17 dias. Para o gestor, a principal dificuldade da administração dos serviços está nos atrasos de pagamentos aos fornecedores e médicos que vieram da administração anterior da Santa Casa. Representam 13 milhões de reais do total de quase 49 milhões de dívidas do hospital. Francisco Fernandes disse que a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, junto com o Ministério Público, analisou as possibilidades de quitar ao menos este valor para evitar prejuízos no atendimento à população, sem que o município venha a ser condenado futuramente na Justiça. Sobre o trabalho à frente do hospital, que começou no dia 20 de janeiro, depois de requisição da Prefeitura, o novo gestor disse que o maior problema foi a desocupação de leitos antes utilizados pelo convênio, que agora estão disponíveis para o pronto-socorro municipal. Um incêndio de grande proporção atingiu 2 empresas e uma casa no bairro Jardim União, em Salto. O incêndio começou às 6 da tarde e destruiu materiais e equipamentos de uma fábrica de tinta. Até às 10 da noite, equipes do Corpo de Bombeiros de Salto, Itu e Sorocaba e um grupo formado por brigadistas de empresas combatiam as chamas em um depósito de recicláveis da mesma rua. As chamas e a fumaça atingiram grandes alturas. Até a estrutura da lâmpada de um poste derreteu. Uma faísca pode ter causado o incêndio. Um trabalhador estava fazendo um serviço de solda e essa solda chegou em contato com um material inflamável que por diversas consequências, pegou na empilhadeira e daí foi pegando nos materiais combustíveis que a empresa armazena. Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o fogo se espalhou rapidamente porque o tambor de uma empresa, essa primeira empresa que foi atingida pelas chamas, vazou. O material inflamável desceu pela rua e foi parar naquele terreno lá embaixo, onde era armazenado o material reciclável. O fogo atingiu a casa de Manuel, vizinho do depósito, há 4 anos. O tratorista ficou só com a roupa do corpo e não pôde entrar para avaliar os estragos. Na hora do incêndio, ele estava no médico. O meu filho me ligou que estava pegando fogo aqui, isso era na minha casa. Eu falei que ele que não era, né? Daí chegou um amigo meu que foi lá para avisar eu, para conferir que a minha casa estava pegando fogo. O fato de as 2 empresas atingidas terem materiais inflamáveis dificultou a ação dos bombeiros. A dificuldade girou em torno da quantidade de material inflamável, né? Por um lado, materiais como plásticos e a outra como solventes, né? Então são materiais distintos que requerem trabalho específico do Corpo de Bombeiros. Os prédios atingidos foram interditados. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Em Sorocaba, a noite também foi movimentada para o Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram 5 ocorrências de fogo em vegetação no Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Zulmira, Cajuru, Éden e também no Paineiras. Felizmente, ninguém ficou ferido e os incêndios não atingiram nenhuma casa. Esse tipo de ocorrência, infelizmente, é comum quando o tempo está assim mais seco. Mas é importante lembrar que queimada é crime ambiental e quem causar um incêndio ainda pode pagar multa. A Defesa Civil de Sorocaba fez uma vistoria nas casas atingidas por um caminhão que assustou moradores da zona oeste da cidade nesta quarta-feira. O motorista causou a morte de 2 pessoas durante uma perseguição. A análise da Defesa Civil constatou que nenhuma das casas do Jardim Simos vai precisar ser interditada porque não correm risco de cair. Durante a perseguição, o caminhoneiro derrubou colunas e passou por cima de uma viatura. Ele ainda derrubou 2 postes. Em Jundiaí, a polícia fechou um centro de armazenamento e distribuição de drogas no bairro São Camilo. 23 quilos de entorpecentes foram apreendidos. A ação faz parte de uma operação realizada pelo 6º Distrito Policial, que já dura um mês. Até agora, durante a operação, 8 pessoas foram presas, 46 quilos de drogas apreendidas e 2 armas. Além disso, a polícia esclareceu 12 furtos e roubos na região de Jundiaí.
pai, mãe e a filha de 15 anos foram detidos por tráfico de drogas no bairro Taboãozinho, em Itapetininga. Na casa da família, a polícia encontrou 42 porções de crack, dinheiro e plástico para embalar a droga. O homem foi encaminhado para a cadeia de Capela do Alto e a adolescente, junto com a mãe, foram encaminhadas para a cadeia de Cesário Lange. 4 mulheres foram presas suspeitas de roubo na rua Campos Sales, no centro de Jundiaí. De acordo com a Guarda Municipal, elas roubaram um celular de outras 5 jovens. Com idades entre 18 e 28 anos, elas assumiram a autoria do crime e foram encaminhadas à cadeia de Itupeva. A empresa que fornece água Itu decretou racionamento na noite desta quarta-feira. O abastecimento na cidade foi interrompido entre as 8 da noite e as 4 horas da manhã de hoje. Esta medida deve continuar até que os reservatórios que abastecem a cidade alcancem o nível ideal. A academia ficou vazia, encerrou as atividades 40 minutos antes do que o comum. É que os alunos não gostaram de uma orientação da professora. Nós estamos pedindo que sejam bem conscientes, que os banhos sejam bem rápidos, porque eu sei que na casa deles também não tem, então eles querem aproveitar a academia, porque nós temos o depósito, né? Temos o depósito até que razoável, mas para todo mundo possa tomar banho à vontade, não há condições. O serviço sempre foi oferecido e agora, com a falta dele, Fernanda tem medo de prejuízos. Diminuindo nosso público, diminuindo essa renda, aí fica mais complicado pra gente que vive disso, né? Dona Dita já conhece a rotina do racionamento. Na casa dela, a máquina de lavar está de enfeite. É que consome muita água. Eu lavo tudo na mão porque não vou gastar um monte de água para lavar um pouquinho, porque demora, né? Enche, depois solta, torna a encher. A rotina de mãe e filho é madrugar. Primeira tarefa do dia, 5 da manhã, para encher o galão. É revoltante, porque os políticos, quando eles vão fazer a campanha de eleição, eles prometem que não vai faltar água, que vão resolver o problema, que vão construir isso, construir aquilo, mas a verdade é que eu não sei o que acontece, ninguém faz uma coisa, não dá uma solução definitiva para o problema de água da cidade. A falta de água na casa do cidadão, de acordo com a Prefeitura de Itu, é só até que os mananciais da cidade se restabeleçam. Por conta do verão mais quente dos últimos 26 anos, a maioria deles trabalha com 90% abaixo da capacidade. O que agrava o problema é a falta de chuva. Ainda segundo a Prefeitura, no mês de dezembro choveu apenas 100 milímetros na cidade. O esperado era 230. As temperaturas ficaram 5% mais altas do que a média durante o verão, o que faz com que o consumo de água aumente. Mas o seu Carlos lembra que, pelo menos na casa dele, o problema com a água não acontece apenas nos períodos sem chuva. O racionamento é direto, é todos os dias, desde que eu moro aqui há 7 anos. A água chega de manhãzinha, 10 horas da manhã já não tem mais força para sair na torneira. Um acidente deixou o tráfego lento na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, hoje pela manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária, um engavetamento entre 4 carros interditou uma das faixas no sentido São Paulo. Apesar do susto, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital. Depois de 1 hora, o tráfego foi liberado. E atenção, motorista de Sorocaba, um trecho da Avenida Rudolf Daphner, no Alto da Boa Vista, está interditado por conta de uma obra emergencial da rede de esgoto. As 2 faixas no sentido da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes vão estar fechadas para o tráfego de veículos. Até o fim dos serviços, a via é desviada com a ajuda de agentes de trânsito e placas de sinalização. Um jovem de 16 anos ficou gravemente ferido depois de cair em uma máquina de misturar farinha de uma empresa de suplemento alimentar no Jardim Santa Cruz, em Tietê. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários da empresa precisaram desmontar a máquina para retirar a vítima. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade com várias fraturas e transferido ao Hospital Regional de Sorocaba. De acordo com a família, apesar do susto, o jovem passa bem, ainda bem. Olha, os estudantes de escolas estaduais têm a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, além de aprender com estágios. É que o programa Acessa Escola do Governo Estadual já está com inscrições abertas. Os detalhes agora com Pedro Leão.
Em todo o estado são 11 mil bolsas de R$ 380 para os alunos do ensino médio. Só em Sorocaba são 200 vagas. E sobre este assunto eu converso agora com Marco Aurélio Bunhe, dirigente regional da educação. Marco, como estagiário, qual a função desse estagiário dentro da sala de aula? A função deles é gerenciar a sala do acesso. Eles auxiliam a comunidade a usar a internet nas escolas estaduais. Então ele recebe uma capacitação? Isso, ele recebe um treinamento inicial e ao longo do estágio ele recebe outras capacitações. Como é o processo de seleção? Ele faz a inscrição gratuita no site da educação, passa por um processo seletivo classificatório e aí ele é chamado, quando as vagas vão surgindo, pela ordem de classificação. Qual a idade dos alunos que podem participar? São todos os alunos que estão cursando o primeiro e segundo ano do ensino médio da rede estadual. Qual é a carga horária de trabalho? Ele estagia durante 4 horas num período diverso ao que ele estuda. Pode ser então de manhã, de tarde ou de noite? Isso, durante qualquer um dos 3 períodos. Ok, muito obrigado pelas informações. As inscrições seguem até o dia 12 de fevereiro e podem ser feitas no site da Secretaria de Educação, que é www.educação.sp.gov.br. A quinta-feira deve continuar quente na região, que pode ter máxima de até 37 graus. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 22 e 36. Confira como ficou o tempo em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 23 e 37 graus. Serquilho registra a mínima de 22 e máxima de 36 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 22 e a máxima de 35 graus. Muito calor, e esse calor nos últimos dias é tanto que uma agência bancária na Avenida General Carneiro, em Sorocaba, foi fechada porque o ar-condicionado não estava funcionando. Segundo o Sindicato dos Bancários, o aparelho quebrou. Sem condições de trabalho devido às altas temperaturas, os funcionários foram dispensados até que o equipamento voltasse a funcionar. A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco informa que o bem-estar de colaboradores e clientes é uma preocupação constante. Por isso, estão trabalhando para que as agências estejam em perfeitas condições de atendimento o mais rápido possível. E com o calor intenso, quem passa a receber tratamento especial são os moradores do Zoológico de Sorocaba. Até sorvete passa a ser servido junto às refeições. Vejam. Se está difícil para a gente aguentar o calor que tem feito nesse verão, imagina para quem tem um agasalho de pelos no corpo. A gente toma água, mas como será que os animais se refrescam? Eu acho que a água também, não. Acho que tem que jogar uma água com mangueira para refrescar um pouco. Boa ideia! E é assim mesmo que os tratadores do Zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba, ajudam os elefantes nessas altas temperaturas. E olha que os paquidermes ainda podem usar as orelhas para se abanar e a tromba para espalhar um pouco mais a água. Nesse calorão, um ser humano pode, por exemplo, parar na frente de uma barraquinha de sorvete e comprar um para poder se refrescar. Os animais, em tese, não poderiam fazer o mesmo, só que aqui no Zoológico de Sorocaba eles tomam sorvete sim. Na receita vão diversas frutas, até banana com casca e água. Para você ter uma ideia, tem até sorvete de peixe. Parece bom, só que eles não são feitos pra gente. Os picolés ficam amarrados nos galhos e os ursos de óculos ficam curiosos no início, mas não resistem à delícia gelada. Eles são os que mais precisam se refrescar. É um animal que mora nos Andes, em temperatura fria e altitude alta, ou seja, ele nunca recebe um calor como esse, inclusive como está fazendo hoje. Mas aqui a gente compensa, a gente fornece uma piscina, uma cachoeira para ele. Ele está bem contente, ele falou para mim isso. Aqui quem aproveita o verão mesmo é quem tem piscina em casa. Por exemplo, o hipopótamo, a ariranha e a anta. São várias estratégias para baixar as temperaturas, mas nenhuma pode ser artificial. Tudo feito para o bem-estar deles. Não é indicado ar-condicionado nem ventilador para os animais. O vento excessivo é prejudicial ao animal. A gente não sabe se isso está atrapalhando ou ajudando. Então, a gente coloca situações mais naturais. Tratamento de hotel aí para os animais. O Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fica agora com Marcel Capretti e o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.